Olá, bem-vindos. A gente segue o nosso estudo da obra Ramayana. A gente começa agora, o capítulo 33. No capítulo 32, a gente observou que o Hanuman conseguiu encontrar Sita. Ela estava num jardim, né, no jardim Ashoka, lá em Lanka, estava feita prisioneira, né, de Ravana. E ele conseguiu encontrar ela e ele nesse momento se despediu dela e está voltando, né, aonde Rama está. E nesse momento, nessa volta, ele aumentou o seu tamanho, assim como ele tinha feito quando ele veio, né? Ele aumentou o seu tamanho e destruiu tudo, todo o jardim. Esse jardim lindo, esplendoroso que a gente tinha visto já nas aulas anteriores, em 15 minutos foi destruído por ele. Né? Então ele deixou tudo destruído, exceto o jardim onde Sita estava. Né? Então o que aconteceu? Ele foi e enlouquecidamente, altamente feliz, destruindo tudo e falando viva Rama, viva Lakshmana, viva Sita, viva Sugriva, e foi acabando destruindo tudo. Aí o que aconteceu? Chegou esse acontecimento até os ouvidos de Ravana, que prontamente levou o exército que pôde para tentar conter essa loucura, né? Esse alvoroço que estava acontecendo em Lanka. Então ele levou os seus melhores exércitos para conter essa raiva de Hanuman, inclusive seu filho Indrajit, que era versado em magia negra. E nesse momento, quando ele levou o seu filho Indrajit, Hanuman já tinha feito muitas vítimas, inclusive o outro filho dele, né, que teve lá, o Aksha, que foi morto por Hanuman. Indrajit usou a Brahmastra, né, que é uma espécie de bomba atômica, uma flecha encantada, que deixava ele paralisado por 1 hora. E nesse momento, Hanuman, sendo atingido por essa Brahmastra, que Indrajit, o filho de Ravana, tocou nele, ele ficou parado, mas ele lembrou que Rama tinha feito isso, falado que era apenas 1 hora. Mas isso era de caso pensado já, porque Hanuman queria, de alguma forma, falar com o Ravana, falar com o rei de Lanka. E essa era uma maneira, ele se deixou ser atingido mesmo. E aconteceu um fato muito interessante, engraçado, curioso, que Indrajit, lógico, ele demorou para atingir Hanuman com essa flecha, e os outros soldados, né, eles simplesmente amarraram com a fibra de coco Hanuman. Que essa fibra de coco era bem sabido, né, é que ela fazia com que o efeito dessa flecha Brahmastra se acabasse. Então Indrajit ficou muito indignado, né? Malditos rakshasas burros, ele falou, com muita raiva deles, né? Porque o poder do mantra tinha sido desfeito só por essa amarração. Mas tudo bem, Hanuman sabia disso, né? Sabia dessa bobagem que os rakshasas tinham feito com ele, e ele seguiu. Então, chegando lá, o Ravana, com seu ego, não quis nem falar, não quis nem olhar para o Hanuman, e perguntem para esse louco o que ele está fazendo, o que ele fez, quem mandou ele. E aí Hanuman respondeu, né, para ele, né, falou que ele veio ao mando de Rama, que veio resgatar Sita, e que usou toda aquela ladainha, né, o que o Ravana tinha feito era uma coisa imperdoável. Ele deveria devolver prontamente Sita se quisesse se manter vivo. E como vocês devem imaginar, Ravana nem ouviu ele, né? Não deu ouvidos para ele, né? Apesar de Hanuman ter chamado ele de covarde, né? E falado para ele pedir perdão aos pés de Rama, mas não tem jeito. Ravana é irredutível, ele quer levar às últimas instâncias isso. E aí foi isso, né? O que aconteceu? Ele mandou, como um sacrifício, ele estava preso, Hanuman mandou fazer com que o seu exército tirasse o rabo, porque Hanuman é um macaco, né? E uma das coisas mais sagradas que tem para o macaco é o seu rabo, né? Que simboliza o equilíbrio, né?
E aí o que aconteceu? Hanuman manda queimar, Ravana, perdão, manda queimar o rabo de Hanuman. Mas Sita, a cidade inteira tava sabendo que isso ia acontecer. Sita acabou sabendo e rezou para o deus Agni, deus do fogo, para que o fogo que fosse botado em Hanuman não o queimasse, e apenas passasse por ele. E assim foi. O Agni atendeu o pedido de Sita pela pureza de seu coração, e aí esse fogo não pegou no Hanuman. E pelo contrário, Hanuman nem entendeu muito no começo, né? O fogo ia queimar, ele ia resistir porque era um sacrifício dele, mas acabou não queimando. E ele usou esse poder do fogo para ainda queimar mais Lanka. Então ele fez uma destruição enorme. Os Rakshasas, os demônios, olhavam para ele chamando ele de Yama, né, o deus da morte. Ficaram com muito medo. Realmente ficaram com muito medo nesse momento. E nesse momento até Hanuman teve um lapso de consciência, pensando, nossa, será que eu queimei Sita, né? E na verdade ele ouviu sussurros místicos dizendo que ele não teria queimado Sita, mas ele foi lá, né, lá no jardim de Ashoka, ver se Sita estava lá, e ela estava sã e salva. E falou para ele, né, que milagre, Hanuman, vai e leve a mensagem a Rama, dizendo que eu estou bem e volte, porque Sita queria que o próprio Rama fosse resgatar ela, né? E aí, o que aconteceu? Ele foi, aumentou o tamanho, se despediram de novo, né? Hanuman e Sita. E aí, Hanuman voa. E aqui a gente vai começar o capítulo 34, a volta. Aí, voltando na praia, Hanuman subiu no monte e voou direto, como uma flecha. Aí ele veio do Monte Mahendra, né? Lembra que ele ergueu o tamanho, ficou grande e e voou até Lanka. E aí de lá da praia de Lanka ele chegou novamente no Monte Mahendra, onde os Vanaras estavam lá, sobretudo Jambavan, que era aquele ursinho que era um sábio. Chegando Jambavan não tinha nem dúvidas de que ele tinha tido êxito na sua missão, porque ele chegou urrando, gritando, realmente muito feliz. Hanuman chegou na praia, Jambavan recebeu ele abraçando, né? E pediu que logo desse as boas novas, né? E aí o Hanuman contou o que tinha acontecido, que Sita ainda não tinha sido tocada, ainda era pura, era inabalável, né? A sua pureza, a sua castidade, que era importante. Jambavan ouviu maravilhado aquilo, eles ainda estavam no Monte Mahendra, né? E aí ele comentou, né, que Sita queria ser resgatada por Rama para fechar esse ciclo kármico. E aí foram narrando detalhadamente, né? E ele, nesse momento, quando ele estava narrando para Jambavan, deu um lapso. Não, eu não posso ficar aqui perdendo tempo, a gente tem que ir lá, voltar, ir lá onde Rama está e voltar, né? Aonde Rama está é Kishkinda, né? Então chegaram a Kishkinda, eles logo voltaram, os Rakshasas, Hanuman, para contar isso para o Rama. Chegando lá, mesma coisa, chegou muito feliz com urros, né, com muita alegria, Hanuman chegando a Kishkinda para contar as boas novas ao Rama. Então, Hanuman contou tudo detalhadamente a Rama, né, entregou a joia que Sita tinha dado a ele, né, como uma prova de que ela ainda estava viva, né? E aí ele agradeceu muito, glorioso filho de Vaio, né? O filho do vento, você vai ser sempre abençoado, você sempre vai ser um símbolo de devoção, de pureza. Rama realmente ficou muito feliz, encostou a joia diante de seu peito e chorou muito, e aí pediu para que Rama contasse várias vezes o que tinha acontecido detalhadamente. Imagina a curiosidade de Rama, né? A gente precisa se botar na pele dele, né? Devia estar muito feliz, muito curioso depois dessa campanha de anos atrás da sua amada Sita. E nesse momento ele enfatizou de novo que a fibra moral de Sita ainda estava intocada, ela imaculada.
né? Ainda o Ravana não tinha nem energia, não tinha abertura energética para chegar até ela. Dirigindo até Rama, ele pediu-se para que eles se apressassem para que chegassem logo e fizessem esse resgate. E agora a gente começa o capítulo 35. O exército avança. E aí Rama volta, vai fazer esse retorno até a montanha, né? Até aquela montanha do Monte Mahendra, né? Lembrando que eles estão em Kishkinda, e ele se preocupava durante esse momento, né? Eles estavam ainda sem um plano para fazer essa travessia até, porque teria que vir um exército maior, né? Para além dessa destruição de Lanka, ainda tinha muitos demônios, muitos rakshasas, muitos asuras poderosos. Então ele queria fazer essa travessia justamente para fechar esse ciclo kármico, para ele chegar até lá, mas que também precisava de ajuda, né? Dos rakshasas, dos Vanaras, do exército de macacos, e toda a natureza vai ajudar ele nessa empreitada, a gente vai ver mais pra frente, para chegar até Lanka, né? Aí nesse momento eles começam a observar, né, qual o dia melhor, que seria auspicioso eles partirem até o Monte Mahendra. Isso Hanuman faz essas indagações a Rama, e aí ele cruzou as montanhas, né, as florestas. Os Vanaras levavam o Rama e o Lakshmana, que são os irmãos, nos ombros, que eles eram os únicos humanos, né? Levavam eles nos ombros, fazendo essa travessia. E aí quando finalmente chegaram a esse Monte Mahendra, esse monte que é um ponto crucial para fazer a travessia, eles chegaram e Rama ordenou para eles: olha, agora a gente vai descansar aqui, né? Devemos descansar, a gente vai acampar aqui na floresta, e aí amanhã a gente vai bolar um plano para chegar até Lanka e a gente fazer esse resgate de Sita. E aqui a gente termina o capítulo 35 e na próximo encontro a gente vai seguindo. Eu agradeço a presença de todos e até mais. Namastê.